Bem-vindos a mais um Pausa Café Encontro. Se você gosta desses devocionais, eu queria te convidar a enviar esses vídeos para seus amigos e familiares. Queria te pedir que curtisse, que compartilhasse também o nosso canal e os nossos vídeos, para que assim o YouTube consiga entregar para mais pessoas que precisam de uma palavra de esperança e de fé. Que Deus te abençoe. Vamos para o nosso devocional. Esse pausa muito especial. Nós estamos na Semana Santa. Hoje é segunda-feira da última semana para os cristãos aí do calendário de quando se apresentou o Domingo de Ramos, onde Jesus foi recebido. E agora, durante essa semana, nós vamos discorrer alguns temas aqui que nos remetem à cruz, né? À cruz de Cristo, ao sacrifício de Jesus. Vamos ler a nossa citação aqui inicialmente. A citação escrita por Martyn Lloyd-Jones e diz assim: contemple outra vez a cruz, meu amigo. Faça uma nova avaliação. O nosso devocional, ele está aqui em Gênesis, o capítulo 1, dos versos 26 a 31. Nós voltamos lá no início, na criação da humanidade, na criação do homem. Tá bom? Então, diz assim, ó. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem sobre a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves dos céus e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Bom, por que é importante que ao falarmos de um contexto de Páscoa, que a gente sobre o sacrifício de Jesus e sobre toda a história, a temática que a gente já conhece, né? Como cristãos há alguns anos, e se você não conhece tão bem assim, é uma oportunidade de você se aprofundar nessa semana, nessa história, na história da crucificação, na história do sacrifício de Jesus, mas antes de tudo isso, na história do Evangelho, né? Para entender de fato mais essa aliança, mais esse resgate da boa mensagem de Deus para a humanidade e a restauração da humanidade através de Jesus. Mas antes é preciso entender que o cuidado de Deus e a história de Deus com o homem e do próprio Jesus com a humanidade não começou no Novo Testamento, em Mateus, nos evangelhos sinóticos ali. Começou lá atrás, na criação do homem. Jesus já estava lá. Quando a gente leu ali, façamos o homem à imagem e à semelhança de Deus, é Deus Pai, Criador do universo, falando com a Trindade, com Jesus e com o Espírito Santo. Façamos. Então, houve a participação de Jesus e do Espírito Santo na criação do homem. A Trindade estava presente, ou seja, Jesus não passou a existir a partir de quando ele desce e encarna na Terra. Ele sempre existiu. Ele é Deus, assim como o Espírito Santo e assim como Deus Pai Criador, que subsistem de três formas diferentes numa mesma pessoa. A Trindade é algo complexo de se explicar, mas existem exemplos simples. Por exemplo, o exemplo do ovo, que nós temos a casca, a gema e a clara. São três partes diferentes, mas todas elas compõem uma coisa só, que é o ovo. Então, juntas ou separadas, quando nós olhamos, logo identificamos que se trata de ovo, se trata de um ovo. Assim também é a Trindade. Existe Deus Pai, Criador de tudo, existe a figura de Jesus, o Filho, e existe a figura do Espírito Santo, que é o Consolador. E os três são a mesma coisa, os três são Deus. É o mesmo Deus.
Nós não somos politeístas, nós não acreditamos em vários deuses, nós acreditamos em um mesmo Deus que subsiste de 3 formas diferentes. E cada uma dessas formas tem a sua função. Mas enfim, voltando a nosso contexto de Páscoa, nessa semana nós vamos estar expostos a conteúdos que vão sempre nos remeter o quanto Deus nos ama, quanto Deus cuida de nós. Mas para que a gente veja a restauração, o cuidado de Deus e o quanto Ele tem feito nas nossas vidas, é preciso que a gente volte no passado, que a gente veja o mundo como foi criado, né? Da forma que foi criado, perfeito, sem avarias como nós vemos hoje. E por avarias entenda tudo que a gente vê de ruim no mundo hoje, né? A corrupção, a mentira, os assassinatos, as desgraças, né, que nós vemos, as guerras, a disputa de poder, tudo isso de ruim que a gente vê que o ser humano foi capaz de produzir através do pecado, né? Por meio do pecado, o ser humano foi capaz de produzir tudo que nós vemos de ruim hoje no mundo. Mas o mundo nem sempre foi assim. O mundo foi feito de forma perfeita. Como diz ali, Deus fez, viu que era bom. Deus ficou feliz, alegre nos 7 dias de criação, mas especialmente o que lemos aqui no 6º dia, ao ver que o que Ele criou foi perfeito. Foi de acordo com a vontade dEle, de fato. Se cumpriu aquilo que Ele quis. Então, nós também temos um outro paralelo a ser colocado aqui, que é, mesmo o sacrifício de Jesus sendo importantíssimo, essencial para a nova aliança, né? E a última aliança que foi feita entre Deus e o homem, que é onde completa-se o ciclo, né? Porque durante a história Deus teve várias alianças com a humanidade e a humanidade rompia essas alianças. Foi no Éden, foi com Moisés, foi com Noé, né? Então, assim, em Jesus a aliança ela se torna completa. Não existe mais a necessidade de outros sacrifícios ou de outras situações para que nós nos acheguemos a Deus. Porém, nada disso foi um acidente. A nossa criação não foi acidental. O cuidado de Deus com as nossas vidas, como um pai cuida de um filho, sempre foi em amor, sempre foi nos dando aquilo que Ele entendeu que era sempre o melhor dele para nós. Então, que a gente possa refletir nisso, ser gratos, agradecer a Deus mesmo por coisas simples, mesmo por coisas que às vezes nós olhamos e não valorizamos como deveríamos. E aí eu quero colocar aqui uma experiência que eu tive essa semana. Eu assisti uma série da Netflix que é sobre aquele desastre radiológico que teve em Goiânia em 1987. Foi um ano depois que eu nasci. Eu tinha 1 ano e pouquinho, 1 ano e alguns meses quando aconteceu isso. E muito triste a história, né? É claro que a série da Netflix ela trouxe uma história de ficção baseada na realidade, né? Foi baseado em fatos reais, porém tem algumas coisas ali que foram um pouco maquiadas, vamos colocar assim, para ficarem menos pesadas do que realmente foi de fato. E aí eu fiquei imaginando, né, a situação daquelas famílias, daquelas pessoas, especialmente daquela família que foi o epicentro ali de toda aquela situação do vazamento daquele metal pesado. E aí foi o Césio, né, 137, e é uma coisa que marcou para a vida toda aquela região, marcou as pessoas, marcou as famílias. Por conta desse vazamento, muitas pessoas morreram do vazamento, mas muitas pessoas morrem ainda em consequência de traços que foram sendo modificados na genética delas, né, por conta de doenças como câncer, por exemplo, e outras tantas doenças. As vítimas, elas até hoje sofrem com essas questões, né? E eu até fui procurar saber. E na série, uma coisa que é muito forte, muito triste, uma criança de 6 anos que morre lá, uma menina. E eu sou pai de 2 filhos, e aí eu fiquei me colocando no lugar daquelas famílias, né? E pensando, poxa, como é triste, né? Quando a gente paga o preço por um erro de alguém. Por exemplo, na nossa igreja nós perdemos o nosso pastor por um erro de uma pessoa. O pastor e a família, né?
É muito complicado quando a gente vê que a vida é abreviada por um erro de alguém, por um pecado que alguém causou, por um pecado que alguém gerou. E o pecado é um abismo, e a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo, né? Então, tem muitas pessoas afundadas no pecado, afundadas numa vida de abismo, e que precisam ser resgatadas, que precisam ser regeneradas. E isso só é possível por meio de Jesus, por meio do seu sacrifício na cruz, por meio da sua palavra, que resgata, que salva, que transforma. Então, que nós possamos orar por pessoas que nós conhecemos, que nós possamos falar de Jesus para essas mesmas pessoas, para que o Espírito Santo de Deus possa encontrá-las e convencê-las dos seus maus caminhos, dos seus pecados e conduzi-las a uma vida de santificação, uma vida abençoada e abundante em Deus. Tudo isso se amarra, né, tanto ao que foi lido da criação, quanto o sacrifício de Jesus, quanto esse exemplo dessas famílias que eu citei de Goiânia e que eu fiquei impactado pelos episódios que eu assisti, por saber, não pela série em si, mas por saber que aquilo ali de fato aconteceu e foi muito pior do que aconteceu de fato. E tudo isso eu enxergo que se amarra em Jesus, no amor de Deus, no cuidado de Deus, que mesmo mediante tantas situações difíceis, tantas situações traumáticas, a gente ainda percebe o quanto quanto Deus livrou muitas outras pessoas que estavam na região, quanto Deus livrou muitas outras casas e famílias que poderiam ser afetadas ali, né? Então, a cidade também experimentou do livramento de Deus em muitos aspectos, né? Então, que Deus continue usando pessoas para serem bênção, canal de bênção na vida de outras, que continue te usando e me usando também, e que você possa, assim como eu, refletir o bom perfume de Cristo, que nós sejamos ferramentas nas mãos de Deus e que Ele nos abençoe, que essa semana seja uma semana de muita reflexão, mas que ao mesmo tempo seja uma semana onde nós nos deixamos ser usados por Deus para termos atitudes melhores, pensamentos melhores, ajudarmos para que a vida de alguém se transforme do mesmo ponto de vista que nós também tivemos transformação e restauração. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor, meu Deus, tem sido tão bom. O Senhor sempre foi muito bom, mas em especial nós queremos nos lembrar, Senhor, dessa semana do sacrifício de Jesus, do quão doloroso, do quão difícil para um pai é perder um filho, e nós podemos nos colocar, Senhor, diante dessa história e diante dessa situação que foi verídica, que foi real, que nós cremos na realidade de todos esses fatos e pensarmos o quão difícil foi o sacrifício de Jesus por nós, mas em nenhum momento ele hesitou, em nenhum momento ele pensou em desistir. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua forte e poderosa mão sempre esteve conosco, mesmo em momentos difíceis, onde foi necessário que o Filho se entregasse por nós, ó Pai. Ó Deus, nós queremos fazer o nosso memorial aqui, não só da semana ao qual Jesus sofreu, mas de todo o período ao qual Jesus esteve conosco na terra e de todas as operações de milagres e maravilhas e desse ministério que nos impacta e nos abençoa constantemente até hoje e continuará sendo assim. Foi através de Jesus que nós pudemos nos religar ao Senhor. Foi através de Jesus que nós pudemos conhecer em mais profundidade o Senhor e que o véu se rasgou e que nós tivemos mais acesso ao Senhor. O Senhor sempre foi um Deus relacional. O Senhor sempre esteve perto de nós. Mas através de Jesus nós podemos ver a sua proximidade cada vez maior, ó Pai. Deus, abençoe vidas e pessoas que recebem esses vídeos, que elas sejam transformadas, que elas sejam curadas, que elas sejam restauradas e abençoadas para a glória e para o louvor do Teu nome. Eu te agradeço por essa semana, que o Senhor nos dê uma boa semana, que seja uma semana de bênção e de vitória, para a glória do Seu nome, Senhor. Amém e amém. Se você chegou até aqui, parabéns,
Você completou mais um dia de devocional. Eu te peço que continue, que se fortaleça cada vez mais em conhecer ao Senhor e se aprofunde. Deus te abençoe, uma excelente semana.